Hoje a gente vai falar sobre o pacote antifeminicídio, a Lei 14.994 de 2024, que alterou o crime de feminicídio e transformou ele num crime próprio, sozinho. Aqui tá meu site, quem quiser fique à vontade para entrar. Eu sempre faço resumos, tem videoaula, tem tudo bem bonitinho, tem resolvendo questões lá. Fique à vontade para entrar, tá bom? No meu site, se você está estudando direito também. Vamos falar sobre o pacote antifeminicídio. Eu sei que tá minúsculo, eu sei, calma. Não tem problema que tá minúsculo assim, porque daqui a pouco eu já vou destrinchar pedacinho por pedacinho e aí você vai conseguir enxergar, tá bom? Mas só para deixar aqui bem claro, o artigo 121A, agora, ele é o novo artigo do Código Penal que ele fala sobre o feminicídio, matar a mulher por razões da condição de sexo feminino. A pena agora é reclusão de 20 a 40 anos. O feminicídio ele deixou de ser uma qualificadora do homicídio para se tornar um crime próprio, um crime autônomo. Então, feminicídio, matar uma mulher por razões de condição do sexo feminino, deixou de ser uma qualificadora do homicídio e virou um crime próprio, separado, tá bom? A pena em abstrato, né, de 20 a 40 anos, é a maior pena que existe no Código Penal brasileiro. Inclusive, 40 anos é o máximo permitido que o juiz pode dar de pena para alguém, tá? É o topo penal. Parágrafo 1º. Considera-se que as razões da condição do sexo feminino quando o crime envolve, número 1, violência doméstica familiar, e inciso 2, menosprezo ou discriminação à condição de mulher, especificando quais situações onde o feminicídio... Deixa eu colocar rosinha, gente, para ficar bonitinho. Então, ele tá me especificando as situações do feminicídio, né? Não fala da minha letra, eu não gosto. Considera-se que há razões da condição de sexo feminino quando o crime de matar uma mulher envolve essas duas características. Vamos começar criticando já. Cadê gênero, gente? Por que optar por colocar sexo? Tudo bem que no Código de 1940, né, no Código Penal, que a gente usa até hoje, a questão da transexualidade não era tão comentada, mas continua batendo na tecla de sexo feminino. Gente, o que é sexo feminino? É a pessoa que nasceu biologicamente como mulher. Mas e a questão da transexualidade? E se eu sou uma mulher trans? Como que entra essa lei? Por que que o legislador não aproveitou a oportunidade para resolver esse embate que já dura quantos anos, gente? Ai, perdeu a oportunidade. Considera-se que há razões da condição do sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar. Toda situação de violência doméstica e familiar contra a mulher vai se encaixar em Maria da Penha. Quais que são as situações da Maria da Penha? É quando eu tenho uma relação familiar, mudei para cursiva, relação familiar, ou seja, parentesco, eu tenho um grau de parentesco. Por exemplo, eu não moro junto com meu pai, mas a gente tem um grau de parentesco. Então, se ele me bater, pode entrar assim como violência doméstica familiar da Maria da Penha, porque eu tenho uma relação familiar. Eu tenho também afetiva, na relação afetiva, que é, talvez não moramos juntos, mas a gente tem um afeto, a gente tem uma relação íntima de afeto. Mesmo que eles não sejam parentes, mesmo que eles não morem juntos, namorado bateu na namorada, vai entrar como relação de violência doméstica da Maria da Penha, por eles não morarem juntos, mas eles terem uma relação de afeto. E, por último, as relações de unidade doméstica. O que é relação de unidade doméstica? É quando moramos juntos. Tá? Relações de unidade doméstica é quando a gente mora juntos. Pode ser que a gente não seja membro da mesma família, eu não tenho nenhuma relação de afeto com você, mas a gente mora junto. Então, a relação de unidade doméstica pode ser a empregada que trabalha dentro da casa e que sofre abuso lá dentro. É uma violência doméstica e familiar que se encaixa na Lei Maria da Penha. São essas três aqui, ok? Relação familiar, temos algum grau de parentesco, relação afetiva, temos alguma relação íntima de afeto e relação de unidade doméstica. Pode ser que não tenhamos relação de parentesco, nem gosto de você, mas moramos juntos, tá bem? Aí uma outra situação onde envolve o feminicídio por questões de sexo feminino é no menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Isso aqui, gente, é a famosa misoginia. Nem toda misoginia vai entrar como Maria da Penha. Toda violência doméstica e familiar contra a mulher, por ela ser mulher, entra como Maria da Penha. Nem toda misoginia, nem todo desprezo contra a mulher por ela ser mulher entra como Maria da Penha. Ok? Eu vou tirar esse cabelo daqui porque tá parecendo que eu tô pelada. A pena de 40 anos é a pena prevista no caput. Ups, é a pena prevista no caput. Só que ainda vão existir causas de aumento de pena.
Ficou separada aqui, ó. Ai, que agonia. Perdão, gente. A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade se o crime é praticado durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto, ou se a vítima é mãe ou a responsável legal por criança, adolescente ou pessoa com deficiência de qualquer idade. O que que a lei fez aqui? Quis proteger os órfãos do feminicídio. Quero proteger os filhos da vítima, deficiente de qualquer idade, ou então um filho criança ou adolescente. Eu quero proteger as pessoas que estão órfãos porque a minha mãe a minha mãe foi morta presa, porque a minha mãe foi morta simplesmente por ela ser mulher. Agora eu não tenho mais uma mãe porque você odeia o sexo feminino, porque você acredita que você é melhor e a vida da mulher tá nas suas mãos para você fazer o que você bem quiser. Então esse aqui é para proteger os órfãos do feminicídio. Aí a gente tem algumas outras aqui, né? Contra menor de 14 anos ou maior de 60 anos, no caso aqui é a vítima, né? A vítima tendo menos do que 14 anos, ou tendo mais que 60, ou tendo deficiência, ou tem alguma doença degenerativa, na presença física ou virtual de descendente ou ascendente da vítima por conta do trauma, né? Em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas nos incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 22 da Lei Maria da Penha. É a questão do posse, do porte de arma, né? É a suspensão de posse ou restrição do porte de armas. O número 2, que fala sobre o afastamento do lar. Afastamento do lar. Ai, minha letra é feia, dane-se, gente. Vocês estão escutando o que eu tô falando, né? Então tá ótimo. E a proibição de determinadas condutas, por exemplo, a frequentação, né, de lugares da vítima, frequentação de locais em que a vítima esteja, e no caso de aproximação também da vítima, né? Aproximação da vítima. Então, descumpriu essas medidas aqui e o descumprimento gerou no feminicídio, você descumpriu e gerou na morte da mulher por ela ser mulher, sabendo que existia uma medida protetiva que restringia o seu porte de armas, que te mandava afastar do lar, que te proibia de chegar perto da vítima, você vai ter um aumento de pena. Número 5, nas circunstâncias previstas nos incisos 3, 4 e 5 do parágrafo 2º do 121, né? O 121 é o crime de homicídio. O que ele está falando, então? As qualificadoras objetivas. Ocorreu alguma dessas qualificadoras objetivas no momento do feminicídio? Então, vamos aumentar a pena. Quais são essas qualificadoras, né? As objetivas. É o emprego de veneno, fogo explosivo, meio que gere perigo comum, traição, emboscada, dissimulação, é a punição pela covardia, né? E o emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, né? Utilizou essas circunstâncias aqui no momento do feminicídio, você vai ter um aumento de pena também. Aí fica uma coisa muito interessante quando a gente fala sobre isso. Note que ele colocou qualificadoras objetivas. Ele basicamente chamou ele de subjetivo. Antigamente, né, pouco tempo atrás, quando o feminicídio ainda fazia parte do homicídio, ficava aquela dúvida: ele é objetivo ou ele é subjetivo? O feminicídio era uma qualificadora subjetiva ou objetiva? Os tribunais superiores entendiam como objetivo. Por quê? Porque eles falavam que podia existir o feminicídio com motivo torpe, com motivo fútil, que são qualificadoras subjetivas. Então, você pode ter um feminicídio com uma qualificadora subjetiva, porque o feminicídio era entendido como objetivo. Mas se aqui você está falando de qualificadoras objetivas junto com o feminicídio, então ele tem que ser subjetivo. Ele quis colocar para mim que o feminicídio é subjetivo, tá bom? Basicamente resolveu toda aquela questão que existia antes, né? Porque, vamos repetir só para ver se você consegue pegar, se você não tiver pegado ainda. Antigamente, os tribunais superiores entendiam como o feminicídio como uma qualificadora objetiva, porque dizia que podia existir ele junto com uma outra qualificadora subjetiva, né? Um de cada, que era um motivo torpe, por exemplo, que era um motivo fútil. Poderia coexistir eles. Agora, quando ele só coloca aqui qualificadoras do homicídio objetivas, então ele está chamando o feminicídio de subjetivo para que eles possam coexistir, ok? Não existe qualificadora do feminicídio, tá bom? Não tem qualificadora, porque não existe você qualificar uma pena que já está no máximo. 40 anos é o máximo possível que uma pessoa pode levar de condenação. Então você não pode qualificar, você não pode colocar uma nova pena mínima, uma pena máxima, se já está no máximo. Também não existe feminicídio privilegiado.
que era o homicídio privilegiado, né, antes, que podia se aplicar ao feminicídio? O homicídio privilegiado, ele ainda existe, que é motivo de relevante valor social, moral ou injusta provocação da vítima. Não existe feminicídio privilegiado, tá bom? O que é uma coisa sensacional. Por quê? Porque agora, com certeza, não existe mais legítima defesa da honra. Muito bem! O que era a legítima defesa da honra? Era falar que quando você mata uma mulher porque você pegou ela na cama com outra, era um homicídio privilegiado. Por quê? Porque era motivo de relevante valor moral, ou então era injusta provocação da vítima. Eu tenho um ciúmes patológico, eu tenho um problema, eu vi aquilo ali e eu fiquei desesperado, me subiu uma raiva, eu matei. Já não existia antes legítima defesa da honra, mas eles conseguiam, né, os advogadinhos meus companheiros, meus xarás, meus amigos, já não existia antes, já era proibido antes a tese da legítima defesa da honra. Mas com a nova lei, ela ficou completamente extinta. Se não existe feminicídio privilegiado, então eu não posso alegar injusta provocação, eu não posso alegar motivo de relevante valor moral. Não existe mais. Peguei na cama com outro e foi injusta provocação. Não existe. Caiu por terra porque não existe feminicídio privilegiado. Bom, muito importante, gente. Vamos ver aqui, ó. Muito, muito, muito importante. Aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Essa daqui é uma novatio legis impégios. O que que significa? Nova lei prejudicial. Por quê? Porque ela aumentou pra cacete a pena. Desculpa o palavrão, mas ela aumentou pra caramba. Então, ela é uma lei que ela prejudica totalmente o réu. Então, ela não vai retroagir para abarcar situações que aconteceram antes que ela entrasse em vigor. Se ela entrou agora em 2024 e aconteceu em 2023 um feminicídio, a pessoa ainda vai responder pela lei que valia em 2023, mesmo se o processo começar agora, mesmo se o processo estiver rodando por agora, tá bom? Ela não retroage, é uma lei que prejudica o réu, então ela não retroage. Para o feminicídio que aconteceu antes da lei nova, a gente vai aplicar ainda aquela pena mínima e aquela pena máxima de 30 anos do feminicídio. A gente vai aplicar ele como se ele ainda fosse uma qualificadora do homicídio. Só crimes que acontecerem a partir agora da nova lei é que vão ter essa penalidade mais rigorosa. Vamos falar sobre a coautoria. Comunicam-se ao coautor, ao partícipe, as circunstâncias pessoais elementares do crime previstas no parágrafo 1º deste artigo. O que ele está falando? Ele chamou de elementar do tipo e ele está falando que vai compartilhar, que vai comunicar. Então, vamos supor que eu ajudei o meu colega a matar a esposa dele porque o meu colega acha que a esposa dele é inferior. É apenas o meu colega que acha que ela é inferior. Eu não acho que o sexo feminino é inferior, mas eu quero matar, eu quero ajudar. Eu vou responder por Maria da Penha também. Eu vou responder por feminicídio também, ao invés de um homicídio simples. Eu não acho que ela é inferior, mas eu estou ajudando alguém a matar que acha que ela é inferior. Então, eu vou responder por Maria da Penha. Eu vou responder por feminicídio. Tá bom? Mesmo que eu não tenha nenhum desprezo pelo sexo feminino, nenhuma outra relação que seja Maria da Penha, eu responderei como se eu tivesse elas, porque as elementares do crime vão se aplicar a mim. Vamos falar sobre a lesão corporal, que mudou também. Lesão corporal, você já sabe o que é, né? Aí a gente tem o parágrafo 9º e o parágrafo 13º, que são os mais importantes, que foram os que sofreram a alteração. No parágrafo 9º, ele está falando se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem convivia ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo seu agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade. Nesse caso aqui, a lei está falando sobre a vítima ser principalmente homem. Tá bom? Por quê? Porque no 13º é que ele tá falando que é a lesão corporal praticada contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Nossa, eu não sei fazer um traço reto, gente. Perdão mesmo, tá? Nesses dois casos aqui, eu tô falando de lesão leve, tá? Aqui é uma lesão leve e aqui é uma lesão leve. Lesão leve mesmo sendo Maria da Penha, tá bom? Mesmo sendo em contexto de Maria da Penha. Por quê? Porque eu tenho lesão leve, grave e gravíssima. Ela é grave ou gravíssima se a lei falou que ela é grave ou gravíssima. Se a lei não falou, se a lei foi omissa, então é leve. A lesão corporal leve, que não é a Maria da Penha, é condicionada à representação. O Ministério Público é o autor do processo, mas precisa que a vítima queira processar. No caso de Maria da Penha, ela é incondicionada, não importa se a vítima quer ou não que o processo aconteça. Então, ação penal pública incondicionada quando a lesão, qualquer que seja a gravidade dela, for cometida dentro da Maria da Penha.
Em casos de misoginia, ou seja, de desprezo da condição do sexo feminino, fora da violência da Maria da Penha, a lesão ainda é condicionada à representação. Por isso que você tem que fazer essa distinção. Se for uma misoginia que não entra em Maria da Penha, então ela ainda continua sendo, né, a lesão corporal leve, ela continua sendo ainda condicionada à representação. Se for em violência doméstica e familiar contra a mulher, simplesmente por ela ser mulher, então ela já é incondicionada, independente de quão grave seja a lesão. Tá bom? De novo, se a lesão é praticada contra a mulher por razões de misoginia e é uma lesão leve, né, que não causa debilidade, é uma lesão leve, ela vai ser condicionada à representação. Se ela é uma lesão leve, grave, gravíssima, independente, em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher em Maria da Penha, ela vai ser sempre incondicionada, independente se a vítima quer ou não processar. Nesse contexto, tanto o parágrafo 9º quanto o parágrafo 13º estão falando de lesões leves. Assim, a pena por lesão corporal leve contra a mulher por razões do sexo feminino é mais pesada que a pena da lesão grave do parágrafo 1º. A lesão corporal de natureza grave, independente de sexo, é de 1 a 5 anos. E a lesão corporal de natureza leve contra a mulher por razões do sexo feminino, a pena mínima é de 2 anos. Então, Deus que me perdoe falar uma coisa dessas, é horrível, mas compensa muito mais para mim, é muito mais favorável para o agressor que ele cometa lesão corporal grave ao invés de lesão corporal leve contra a mulher. Porque a pena mínima dele é menor. No parágrafo 10, ainda da lesão corporal, tá? Isso aqui ainda é a lesão corporal. Nos casos previstos no parágrafo 1º ao 3º desse artigo, se as circunstâncias são indicadas no parágrafo 9º, aumenta-se a pena em 1/3. O que ele está falando aqui, ó? O parágrafo 9º. Ó, é a lesão corporal onde a gente fala que a vítima é um homem, certo? A gente aumenta em 1/3 se tem essas condições de violência doméstica e familiar contra homem. Ele teria que ter falado, gente, para ser mais correto, que aqui não fosse o 9º, mas que fosse o parágrafo 13º. Aí você falaria de uma proporcionalidade, né? Outra modificação que nós tivemos nos crimes contra a honra, né? O artigo 141, que fala sobre as disposições dos crimes contra a honra, ele me deu um aumento de pena. Então, ele fala que a pena é aplicada em dobro em situações onde eu ofendi a honra de uma mulher por ela ser mulher. Porque a gente tem alguma relação, né, que se encaixa como Maria da Penha, alguma relação alguma relação de violência doméstica e familiar, ou porque eu simplesmente odeio, sou misógino e odeio o sexo feminino. Aí eu vou ter novas penas nesse caso aqui, tá bom? A pena da calúnia, ela vai para quando praticada, né, contra o sexo feminino por razões de sexo feminino, ela vai para 1 a 4 anos, porque é o dobro. A de difamação, ela vai para 6 meses a 2 anos, porque é o dobro. E a de injúria, que vai para 2 meses a 1 ano. A 1 ano. Interessante a gente pensar. Esses crimes continuam sendo de ação penal privada, tá bom? Houve um aumento de pena por conta da misoginia e por conta da Lei Maria da Penha, mas eles continuam sendo de ação penal privada. Eu preciso que a vítima vá até lá e processe. Outra modificação que tivemos no crime de ameaça. Ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, qualquer coisa. A gente também tem um aumento de pena. Se a ameaça for no contexto de violência doméstica familiar contra a mulher ou de menosprezo, no caso de misoginia, eu aumento a pena em dobro. Então, ela passa a ser a de 2 meses a 1 ano. E a mais importante inovação é que a ameaça se tornou uma ação penal pública incondicionada nos casos de crime cometido contra a mulher em razão do seu sexo feminino, né, de acordo com o parágrafo 1º do 121A. Na contravenção penal de vias de fato. O que é vias de fato? É uma agressão que é tão leve, mas tão leve que ela não encontra nem lesão corporal. Ela é bem mais levinha, eu não deixo um hematoma, eu não rasgo a pele da pessoa, ela é menos ainda do que uma lesão corporal leve. Tá bom? Então a gente teve a modificação no parágrafo 2º, se a contravenção é praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, eu aplico a pena no seu triplo, eu vou triplicar a pena. Então a pena vai passar para ser 45 dias a 9 meses.
Essa nova pena porque eu tripliquei ela. Então, vias de fato contra a mulher por misoginia ou por Maria da Penha transforma a pena mínima em 45 dias a 9 meses. Modificaçõezinhas que a lei veio fazendo, tá bom? Agora vamos falar sobre os efeitos da condenação. O que que uma condenação por feminicídio gera? Perda de cargo, função pública ou mandato eletivo na condenação pelo crime do feminicídio. A lei joga para nós que é uma condenação automática, né? Que é automaticamente você já perde o cargo, função ou mandato eletivo. A lei, se te perguntarem, a lei é isso. Automaticamente vai acontecer na vida real? Nunca no Brasil. Muito provavelmente ela vai acontecer da mesma maneira que o crime de tortura, tá bom? O que que acontece no crime de tortura? Tem que haver o nexo de funcionalidade. Eu perco a minha função, o meu cargo, o meu mandato, se eu utilizei deles para poder fazer o feminicídio. Gente, meus parabéns para mim, viu? Eu consegui escrever e falar outra coisa ao mesmo tempo. Meu cérebro deu um nó. Basicamente, é isso que é no crime da tortura, tá bom? Ele seja a perda do cargo quando tem um nexo de funcionalidade. Mas caiu numa prova sua, é automático. Automático. Que são os crimes que ensejam um efeito da condenação de perda de cargo, função pública ou mandato eletivo automaticamente, que é tortura, organização criminosa e Maria da Penha, tá bom? Uma brincadeirinha. Não sabemos ainda, mas muito provavelmente vai ser a mesma coisa do crime de tortura, tá bom? Que a perda do cargo, função pública ou mandato eletivo deve acontecer ali se for utilizada a função para o crime de feminicídio. No parágrafo 2º, né, do artigo 92, no inciso 2, ele está falando assim, ó, a partir do trânsito em julgado, enquanto durar o cumprimento da pena, é vedada a nomeação, designação ou diplomação em qualquer cargo de função pública ou mandato eletivo, tá bom? A partir do trânsito em julgado, enquanto durar o cumprimento da pena, a pessoa ela não pode ser nomeada, designada ou diplomada em algum cargo, função ou mandato eletivo, ok? No caso do crime de feminicídio, né? Lei de execução penal, uma modificação aí que o nosso pacote antifeminicídio trouxe para nós. Preso, ele tem direito à visita íntima, né? Do cônjuge, de companheira, parente, ele tem direito à visita íntima. Condenado por feminicídio, não tem visita íntima, vai ter que se divertir com os outros presos ou com a sua própria mão. É artigo 86 da Lei de Execução Penal. Gente, ficou bagunçado aqui. Vocês nem me avisam que fica bagunçado. O que que ele está falando? Da transferência de estabelecimento penal. Não só prisão, tá? Estabelecimento penal pode ser prisão, pode ser colônia agrícola, casa de albergado. Uma boa coisa para fazer vídeo para vocês. Mas enfim, o que que ele está falando? Eu posso ter que transferir o preso condenado por feminicídio para um estabelecimento penal mais distante de onde mora a vítima, tá bom? Feminicídio aqui no caso de violência doméstica e familiar. Tá bom? Misoginia não é abarcada por esse artigo. Meu feminicídio foi somente porque eu odeio o sexo feminino, mas não entrou naquelas relações de Maria da Penha, então eu não tenho essa condenação, esse efeito da condenação, tá bom? Eu não tenho a transferência de estabelecimento penal para mais longe da vítima. Mas eu tenho essa transferência com um requisito específico, quando o preso está ameaçando. Meu cu, desculpa. Desculpa, eu fico com muita raiva quando isso acontece. Eu tenho um requisito, então, para essa transferência para outro estabelecimento penal mais longe da vítima, quando o preso ele está ameaçando ou praticando violência contra a vítima ou seus familiares durante o cumprimento da pena. Não ficou reto? Problema meu. Artigo 112 da Lei de Execução Penal também. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva. Está falando sobre a progressão de regime. Ele estabeleceu um momento adequado, um momento específico para a progressão de regime por Maria da Penha. É esse aqui que vai aplicar, porque esse aqui é o específico, tá bom? 55% da pena tem que ser cumprida, né, no caso de réu primário, se ele foi condenado por feminicídio. No caso aqui é também misoginia e aquelas relações de Maria da Penha. Artigo 146-E da Lei de Execuções Penais, o condenado por crime contra a mulher por razões da condição do sexo feminino ao usufruir de qualquer benefício em que concorra à sua saída de estabelecimento penal, será fiscalizado por meio de monitoração eletrônica. Tornozeleirinha eletrônica para condenado por feminicídio que estiver saindo da cadeia para fazer uma saidinha.
tem que estar com tornozeleira eletrônica. Então, é tanto nas relações de violência doméstica familiar dentro da Maria da Penha, quanto a de misoginia, que é apenas ódio, né? Quando não se encaixa em Maria da Penha, quando é apenas ódio pelo sexo feminino. O feminicídio também foi incluído no rol de crimes hediondos, tá bom? Então, o feminicídio é hediondo. Feminicídio é hediondo, tá bom? Lesão corporal não é hedionda. Lesão corporal contra a mulher, ameaça contra a mulher por ela ser mulher, vias de fato, não. Feminicídio, quando há o resultado morte, porque se encaixou em violência doméstica ou porque se encaixou em misoginia, em desprezo pela situação da mulher. Feminicídio é crime hediondo. Temos a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela não fala sobre crime, tá bom? O único crime que tem lá é descumprir a medida protetiva. E aumentou-se a pena para quem descumpre a medida protetiva em estação de Maria da Penha, né? Passou a ser de 2 a 5 anos e multa. Última coisiquinha, modificação no Código de Processo Penal, 394-A. Os processos que apurem a prática de crime hediondo ou violência contra a mulher terão prioridade de tramitação. Ele tem que ir mais rápido. Muda alguma coisa, gente? Vai ganhar um papelzinho falando que tá proibido de chegar perto dela mais rápido. Às vezes, mais rapidamente, a gente vai levar ele pra cadeia, o agressor pra cadeia. Talvez isso seja uma forma de você prevenir o feminicídio. A modificação que mais fez alguma mudança preventiva do crime de feminicídio, porque os outros meio que só aumentou a pena, só mudou legislação, né? Esse aqui parece que teve um pouquinho de aplicação prática, tá bom? Eu tendo uma prioridade, indo mais rápido, eu consigo mais rapidamente levar o agressor para cadeia, impedir que ele tenha mais tempo para tirar a vida da vítima. Os processos que apurem a violência contra a mulher ocorrerão independente do pagamento de custas, então justiça gratuita para a vítima, ou se a vítima tiver falecido, para o CAD, né? Cônjuge, ascendente, descendente, irmão, quando eles tiverem direito de representação ou de prosseguir com a ação, né? Direito de queixa ou de prosseguir com a ação. E é isso, meus amigos. Nós terminamos. Tchau, gente. Até a próxima.